Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Durante os próximos dias 9 e 10 de maio, docentes de todo o Brasil irão escolher nas urnas quem estará à frente do Andes Sindicato Nacional pelos próximos 2 anos. E o pleito que se aproxima trará à categoria uma novidade com relação aos anteriores, já que, depois de algum tempo, 2 chapas são postulantes à direção da entidade. A chapa 1, Andes Autônomo e de Luta, e a chapa 2, Renova Andes. E é para falar das leituras e propostas apresentadas pela chapa 2, Renova Andes, que recebemos hoje a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria, Laura Fonseca. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a eleição do Andes Sindicato Nacional. Antes de começarmos com a entrevista, é importante destacar que está disponível aqui mesmo na descrição do vídeo a entrevista que realizamos com a chapa 1, Andes Autônomo e de Luta, e também que ambas as entrevistas possuem como base uma série de regras comuns previamente apresentadas e acordadas com ambas as chapas. Professora Laura, seja bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Obrigada, Rafael. Professora, a senhora é candidata a primeira vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul pela chapa 2, Renova Andes, correto? Correto. Professora, a minha primeira pergunta é a seguinte: caso vitoriosa, qual é a prioridade da chapa 2 ao assumir a direção do Andes? A prioridade da chapa 2 é ouvir a base da categoria, representá-la na sua autenticidade. O Renova é uma força que se organizou a partir dos anseios da base, da categoria, que sente, nos últimos 14 anos, para ser precisa, um distanciamento forte das necessidades da categoria docente na representação sindical. Então, o Renova, ele se propõe de assegurar que se faça a vontade da categoria. A vontade da categoria é ter um sindicato forte, mas que fale a sua linguagem, que represente as suas necessidades e as suas prioridades. Então, essa é a primeira questão que tem que ser colocada. A Renova é uma chapa que resulta do anseio da base da categoria. Perfeito. Professora, e a segunda pergunta é o seguinte: a baixa mobilização da categoria docente não é uma exclusividade do movimento docente. Infelizmente, é uma realidade de boa parte das organizações da classe trabalhadora. Mas ainda assim é um fenômeno que preocupa. Qual é a avaliação de vocês a respeito disso, da baixa mobilização da categoria, e o que a chapa apresenta como proposta nesse sentido? Existem vários fatores, como você bem colocou, e a baixa mobilização ela não atinge apenas o movimento docente, o movimento sindical como um todo. Eu diria que a sociedade organizada como um todo, os movimentos sociais hoje que estão com fôlego, são movimentos sociais muito mais vinculados a demandas da sociedade mais abrangente, como moradia, terra, feminismo, enfim, nós temos movimentos sociais hoje que não são necessariamente movimentos de categorias, da classe trabalhadora. No entanto, são movimentos que afetam as categorias. A mobilização é uma preocupação que é de todo o conjunto do movimento sindical, mas especialmente no caso do movimento docente, nós temos que levar em conta que as políticas sectárias, reducionistas, que distanciam a direção sindical da base, da pauta da base da categoria, é um dos fatores. Nós identificamos que a baixa mobilização também tem relação com as políticas que vêm sendo adotadas pelo Andes Nacional, e especialmente no que diz respeito ao seu isolamento, inclusive em pautas que são coletivas da sociedade, como a gente observa ao longo dos últimos 2 anos, frente ao impeachment da presidenta Dilma, frente agora recentemente ao golpe mais assim, intensificado, com a prisão do ex-presidente Lula, dentre outras pautas, como por exemplo a pauta sindical. A pauta sindical que a categoria quer discutir leva em conta a defasagem salarial, leva em conta um reordenamento que precisa ser feito, inclusive com relação à carreira.
e essas discussões elas não chegam na base. A baixa mobilização também tem a ver com elitismo, no sentido de do sindicato, do ANDES, Sindicato Nacional, se estreitar no sentido de estar arrumado em torno das mesmas lideranças. Então, assim, não há uma oxigenação, não há uma política para fora e que incentive a mobilização da categoria, porque a gente observa as mesmas figuras, as mesmas pessoas nas representações, inclusive também nas assembleias. Então, isso também é um fator que prejudica, quer dizer, a ausência de alternância, tudo isso junto são componentes da baixa mobilização. Fora as questões internacionais e transnacionais, né, que é o impacto do neoliberalismo, das políticas liberais, que tornam o sujeito coletivo mais frágil em detrimento do sujeito individual. Então, tudo isso junto é um grande desafio. Perfeito. Professora, com a mesma frequência com que entra em pauta a possibilidade de deflagração de uma greve, entra em pauta também a discussão sobre a efetividade do movimento de greve. Hoje, qual é a avaliação da Chapa 2 sobre essa ferramenta específica, a greve? A greve ela é uma ferramenta, né, uma estratégia de luta da classe trabalhadora que já conta aí com quase mais de 150 anos. Né? Então, é um instrumento legítimo. O que nós temos que levar em conta é que há particularidades, né, de momentos da história, inclusive dos movimentos ligados ao sindicalismo e também à classe trabalhadora. Não é possível, né, no século XXI, olharmos para a história como uma linha reta, né, de começo, meio e fim, com algo pré-determinado. Isso significa que a greve, em que pese instrumento legítimo, ela precisa ser decorrente da exaustão de toda uma mobilização, de todo um esforço de luta que é anterior a ela, né? Porque a greve ela tem muito impacto em todas as atividades. No caso da atividade docente, nós temos aí um histórico de dificuldade, inclusive, do debate em torno de greve, em virtude dos calendários acadêmicos, né? Em virtude do que é depois a reposição dos calendários acadêmicos. É diferente de outros setores da economia. O nosso setor, o docente, ele precisa, né, na verdade, quando entra em greve, ele sai com uma outra demanda, né, além da mobilização, todo o processo de greve, ele tem a demanda de repor o calendário acadêmico. Aí você estende o trabalho no período de férias, férias ficam reduzidas, tem um impacto direto também na vida do corpo discente. Enfim, a greve ela é um instrumento que nós entendemos que é legítimo, mas ele deve ser deflagrado após todo um processo de mobilização anterior e de esgotamento dessa mobilização. Mas também levando em conta a capacidade e o potencial de mobilização. Tá? Ir para uma assembleia, propor uma greve, quando a gente sabe que a categoria em massa não a deseja, como ocorreu em 2015, é algo que, né, é só desgaste. Né? Eu estava presente no auditório aqui na Assembleia, em que uma dúzia de pessoas votaram pela greve e o auditório lotado votou contra a greve, né, contra a adesão da SEDUFES, enfim, do sindicato e também, por sua vez, da categoria docente da UFSM à greve. Então, é complicado. A gente tem que levar uma proposta, ou se envolver na proposta de greve, avaliado todas as condições objetivas, inclusive de mobilização. Perfeito. Professora, uma das críticas centrais por parte do movimento Renova Andes trata da atuação da Central Sindical e Popular com Lutas, a CSP, a central a qual o Andes hoje é filiado. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas críticas e também sobre as propostas da Chapa 2 com relação à CSP com Lutas. Por exemplo, algo que se fala, está sob cogitação uma desfiliação da CSP, e se sim, por quais motivos? Ótima pergunta. Aliás, essa pergunta tem sido a questão que acompanha essa campanha eleitoral, né? Nós temos um posicionamento bastante democrático com relação às centrais sindicais. É um posicionamento no sentido de compreender o papel das centrais e depois, além de compreender o papel, debater com a categoria, não de forma dogmática, estreita, autoritária, que a filiação deva ser a central XYZ.
Nós entendemos que temos uma categoria imensa no Brasil, uma categoria plural e uma categoria que sequer, na sua grande parte, sabe o que significa as siglas da CSP com Lutas, né? Muito menos a história da central. Então, por isso que talvez venha muito essa questão, porque algumas centrais que são mais antigas, também tem a questão temporal, histórica, né, como a CUT, até a Força Sindical, são centrais de muito tempo, né? Já tem uma história na sociedade, elas estão mais no imaginário imediato, né, do que representa uma central. A CSP com Lutas, não. Então, a nossa proposta, inclusive, está dentre as tantas propostas que nós apresentamos no programa, é de fazer um balanço, né, da filiação à central, de forma que se leve em conta, especialmente, algumas ausências, omissões da central, diante do quadro que agrava a conjuntura dos trabalhadores na sociedade brasileira. Pouco saiu uma nota do antes, que foi na contramão do direcionamento da central, que espantou a todos, né, que foi o posicionamento da central com relação à situação de limites à liberdade, né, à democracia, no episódio especificamente da prisão do ex-presidente Lula, onde todas as centrais estiveram presentes e se manifestaram, exceto a nossa. Então, essa é uma questão que também precisa ser abertamente colocada e debatida com a categoria. Não que a central tenha que representar questões outras que não sejam as questões diretamente vinculadas aos seus sindicatos, né? Mas precisa também estar acompanhando a conjuntura brasileira. A central não pode se omitir. Em que pese tudo que eu estou te colocando, Rafael, a proposta é de debater. A proposta é fazer um balanço, uma avaliação com a categoria. Então, não é assim, vamos propor a desfiliação. Não, vamos discutir a filiação. Isso não é um processo que acontece de forma autoritária ao assumir a direção do antes. É um processo que vai permear por um tempo o debate dentro do Sindicato Nacional, com as suas regionais, com seus sindicatos que estão vinculados e, posteriormente, sim, aí pode ser que aconteça uma desfiliação ou não. Nós não vamos, a priori, É que isso acompanha um pouco, né? Eu entendo a pergunta porque, como nós estamos propondo debater a filiação. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando um grupo no Andes propôs o debate da filiação à CUT. Então, assim, não está se propondo nada que, historicamente, não se tenha já realizado, né, com a categoria e com a representação sindical da categoria. Esse balanço é importante, por quê? Porque ficou muito inexplicável, até, eu diria, a condução da CSP com Lutas, inclusive uma central que ela é majoritariamente dependente da contribuição dos sindicatos docentes. Nós temos, né, essa clareza também, essas informações, desse afastamento, né, e dessa omissão nesse momento da conjuntura, fora outros, né. Ok, professora, seguindo nessa discussão, em resposta às críticas à atuação da CSP com Lutas, algumas avaliações apontam que, em contrapartida, a Renova Andes seria simpática à Central Única dos Trabalhadores e que viria com bons olhos um retorno do Andes à CUT. Qual é a avaliação que vocês fazem da ação da CUT, da postura, da linha adotada pela CUT recentemente? E está realmente no horizonte da chapa um retorno à CUT? Volto à resposta anterior. Nós estamos, sim, comprometidos com o debate e o balanço da filiação à CSP com Lutas. E do debate, né, da filiação à atual central, nós somos filiados à central, pode, sim, surgir revisões, proposições outras que vão ser todas examinadas com a categoria. A questão de ser simpático à CUT, eu acho que tem uma relação que tem que ser esclarecida, assim, bem evidenciada, né? Nós temos na composição da chapa colegas que participaram já do Sindicato Nacional, seja na regional, seja em alguns sindicatos de universidade. Eu, por exemplo, né, eu fui presidente da ADUMB no final dos anos 90, então, no momento em que o Andes era afiliado à CUT. Então, nós temos na chapa, mas isso 20 anos atrás, 14 anos atrás, 10 anos, né, que tem afiliação mas, da CSP com Lutas, mas nós temos integrantes na chapa que conheceram o Andes
filiada à CUT. Isso é uma coisa. Né? A outra é que, automaticamente, por termos esses componentes na chapa, nós vamos estar, de alguma forma, e aí volto a dizer, não é a nossa proposta de forma alguma, nós estamos propondo uma gestão democrática para o Sindicato Nacional. Uma gestão democrática não vai se autoritariamente filiar o sindicato à CUT. A CUT, ela tem uma mudança, ocorre uma mudança na CUT nos últimos 10 anos, que é bem importante a gente estar salientando aqui, que é motivada também por alguns direcionamentos do Sindicato de Servidores Públicos, no modo geral, para outras centrais, diversos sindicatos. Com isso, a CUT ela ficou bastante importante, forte no acompanhamento de questões sindicais, não só ou pouco menos dos servidores públicos. Então, essa é uma mudança que aconteceu na CUT. A CUT hoje ela tem dentro dela N movimentos, aliás, movimentos, não só sindicatos. Né? Ela continua sendo uma grande central, né, uma das maiores do mundo, da América Latina. Contudo, volto a dizer, não se propõe nenhuma filiação imediata ou desfiliação imediata. Se propõe debater no conjunto da categoria e, assim, dependendo do que for decidido, filiar. Podemos até não ficar filiados, o que eu acho difícil, mas existem outras centrais também, né? Então, só a CUT, né? Então, o CTB, enfim, tem várias, tem a intersindical, enfim. Mas não, eu compreendo que bater sempre na tecla da CUT venha muito em função de ter na chapa companheiros e companheiras, né, de docência que são do momento em que o sindicato era afiliado à CUT. Eu posso até afirmar, porque sou desse momento, que eu via mais a central presente nas questões da sociedade. Era uma outra conjuntura, mas a gente via mais do que agora. Perfeito. Professora, me encaminhando para o fim, falando agora mais especificamente sobre a atuação do Andes, um dos temas levantados pela Chapa 2, Renova Andes, ela critica o Sindicato Nacional por ter agido de maneira alheia ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na avaliação da chapa, como deveria ter sido a postura do Andes, onde o Andes falhou nesse processo? Não de forma alheia. A questão não pode ser, é importante salientar isso, há um ruído, né, que vem muito da chapa da situação, com relação à partidarização no movimento sindical. Exatamente o não participar de algumas pautas da demanda da sociedade brasileira é que caracteriza o partidarismo. O partidarismo sectário, um partidarismo que está tão interessado em triunfar com algumas lideranças de esquerda que naquele momento, naquela conjuntura, se omitiu. Isso a gente vê, né, na central. No Andes, nem tanto, agora, mais recentemente, a gente observa uma movimentação que eu avalio que é por força da conjuntura mesmo, assim, enfim, agravou-se demais o quadro para a sociedade brasileira e nós estamos num momento que não se posicionar agora, então, é uma catástrofe. Mas naquele momento também foi, porque não se manifestou com relação a uma candidata que foi eleita pelo voto, que foi a primeira mulher presidenta do país, e em que pesa a questão partidária, que eu acho que deveria nem aparecer, né, na pauta da central, foi nitidamente isso. Né? O Andes não se envolveu, não se aproximou, não defendeu a continuidade do regime democrático, né, do pleito realizado por conta de questões que não são questões sindicais. Né? O impeachment não tinha nenhuma relação direta com qualquer pauta da carreira docente. Então, era mais uma questão de empatia, né, do sindicato com a sociedade, com a democracia brasileira, e não especificamente com a questão da categoria. O sindicato ele tem que ter autonomia com relação aos governos, isso é pauta, isso é consenso. Isso é obrigação do sindicato, ter autonomia com relação aos governos. Agora, a autonomia não pode ser confundida com a omissão. A omissão, ela fica na história, ela fica registrada. Isso é muito triste. Assim, eu avalio como um momento, talvez, dos piores, né,
da recente história do nosso sindicato, que sempre foi um sindicato que se caracterizou desde a década de 80 por fortes embates, inclusive com governos, mas por não omissão, né, das questões nacionais. Foi um episódio que eu entendo que é bastante lamentável na história do sindicato, né? Então, eu registro isso, né? O Renova, com certeza, vê criticamente essa situação como mais uma de isolamento dos anseios, não só de boa parte da categoria, mas também da sociedade brasileira. Ok, e para encerrar, professora, para o professor que vai votar no dia 9 e 10 de maio, resumidamente, qual é a diferença central entre a chapa 2 e a Renova Andes, a sua chapa, e a chapa 1? Resumidamente, a chapa 2 é uma chapa que se opõe a qualquer forma sectária, isolada e desvinculada dos interesses da categoria docente. A chapa 2, ela defende a autonomia e defende a representatividade ampla, plural, uma representatividade que não é apenas dos simpatizantes de uma central ou simpatizantes de um partido, pelo contrário, nós queremos a democracia para o nosso sindicato. A chapa 2, dia 9 e dia 10, é importante lembrar que, especificamente no que diz respeito à regional, Rio Grande do Sul, a UFSM está lá com 3 docentes. Eu sou a candidata à vice-presidência, nós temos o professor Assísio também na composição da regional e o professor Everton, né? Todos os 3 hoje ativos da Universidade Federal de Santa Maria. E na executiva, a colega professora Márcia, que é do Centro de Educação e que então também nos representa. Então, nesse sentido, a chapa 2 está bem representada e eu estou aqui falando em nome dos colegas, mas nós somos 4 docentes da universidade presentes nesse pleito. Perfeito. Professora Laura, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Sim, eu que agradeço. É sempre importante, né, levar a discussão permanente das questões do sindicato e da categoria. Muito obrigada, agradeço muito. Obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Maria, Laura Fonseca, ela que é candidata nas eleições para o Andes Sindicato Nacional, concorrendo à primeira vice-presidente da Regional Rio Grande do Sul pela chapa 2, Renova Andes. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. Além disso, no nosso site você também encontra todas as informações importantes a respeito das eleições para o Andes Sindicato Nacional, que ocorrem nos dias 9 e 10 de maio. E é importante lembrar também que nos mesmos dias a SEDUFISM também passará por processo eleitoral que apontará a gestão da seção sindical para os próximos 2 anos. E essas informações, por óbvio, também estão disponíveis no nosso site, cujo endereço é www.sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.